O mesmo Fernando Diniz que terminou como campeão da Libertadores de 23, ele entregou o Fluminense quando foi demitido. O Fluminense no ano passado, ou seja, agora há pouco tempo, no ano passado, em 2024, o Fluminense, ele estava com 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. 13 rodadas no Campeonato Brasileiro, só tinha 6 pontos ganhos. Era o último colocado do campeonato com 93% de probabilidade de ser rebaixado. Esse foi o Fluminense que o Fernando Diniz entregou pro Mano. O Mano pegou esse time e, ó, vai ser a última vez que eu vou defender o Mano assim, desta maneira, porque o Mano errou e errou muito, principalmente na partida de ontem. E quando erra e tem 10 dias para preparar a equipe e não consegue fazer nada, eu não vou ficar aqui defendendo. Mas é fato, o Mano pegou esse time do Fluminense, lembra, Glenda? 13 rodadas de Campeonato Brasileiro, 6 pontos ganhos. Último no início colocado. do Campeonato Brasileiro. Começou o Campeonato Brasileiro Mas já tinham 13 rodadas. O cara era o último colocado. O cara tinha 93% de chance de cair e ele não derrubou o Fluminense, conseguiu colocar o Fluminense onde o Fluminense está hoje. Então, isso é mérito do Mano. E foi finalista do Campeonato Carioca. E com um time infinitamente pior do que o do Flamengo. Infinitamente pior do que o do Botafogo. Não, só para não dizer, né? A gente está aqui falando da primeira demissão desse início de Campeonato Brasileiro. Em menos de 6 horas do primeiro jogo, um técnico já foi demitido. É uma outra coisa que eu também não consigo entender se você tem uma diretoria que já está olhando para esse técnico, que já pensa nessa possibilidade de demissão, já está vendo que está tendo problema interno entre jogadores e comissão técnica. E aí você tem um período grande onde você faz um treinamento, né? Um período grande, sem jogos, sem campeonato, preparando para o Campeonato Brasileiro, que é a nossa grande estrela aqui no Brasil. Ter demitido antes. Por que não demitiu antes? Aí o que acontece? Por que esperou o primeiro jogo para demitir depois do jogo, depois da entrevista coletiva, na hora lá do jantar, lá no hotel, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, que foi quando eu li que ele tinha sido demitido. Eu até troquei mensagens ontem com o pessoal do Fluminense. Eu não consigo, é isso que eu não consigo entender. Foi impressionante. Por quê? Porque claro que teve desgaste, mas teve um desgaste com o Thiago Silva, teve desgaste, o Serna é substituído, chora no intervalo, isso comove, isso chateia, isso incomoda, mas é fato. O presidente Mário Bittencourt, que faz um ótimo trabalho, porque pegou o Fluminense numa draga danada e está evoluindo com o Fluminense, mas hoje em dia, o Glenda, eu não aguento, cara. Os caras não suportam rede social. E aí, a rede social começa a bater, eles vão lá e demitem o Mano. Por quê? Porque a rede social está querendo que ele tome uma atitude na primeira partida do Campeonato Brasileiro, onde o Mano estava construindo um trabalho. E é um trabalho que não vai ser o trabalho para jogar o futebol que o Fluminense jogou em 23, mas o futebol que o Fluminense jogou em 23, nem o Fernando Diniz conseguiu fazer ele jogar mais. Não, e também eles não querem o futebol de 2024, que quase caiu para a segunda divisão. Então é isso, você não quer ser rebaixado, você não consegue mais jogar o futebol de 23. E aí você não suporta a rede social, eu não aguento, ô Glenda. Você sabe muito bem que as minhas relações com as redes sociais, elas são desse tamanho. Eu tenho mínima relação com a rede social. Agora, eu tenho um compromisso, que é um compromisso de fundamentar bem as minhas posições, de ter lealdade não só no programa, mas na minha vida, caráter, ética, não ter preconceito e ser respeitoso com relação a todos, independentemente de estar no ar ou não estar no ar. Então, isso é a minha pauta de vida. Agora, eu não gosto dessa ideia de ficar cancelando o cara pela rede social, porque o torcedor do Fluminense acha que o Fluminense tem que jogar mais do que está jogando. Você demite um treinador porque a rede social está apertando esse treinador, porque os torcedores estão dizendo que você tem que demitir depois da primeira partida. Aí o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, ele não tem tutano para dizer, mano, vem cá, qual é o teu projeto para os próximos 3 jogos? O que nós vamos fazer aqui, 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 aqui? Se eu acreditar que o seu projeto é bom, eu vou te manter. Se eu não acreditar, eu vou te demitir. Eu sei, mas eu acho que existe uma coisa hoje em dia que é o seguinte, essa questão do relacionamento interno, o relacionamento entre jogadores e técnico, né? Quando a coisa desanda ali dentro, internamente eu tô falando, no dia a dia, no treinamento do dia a dia, naquela reunião ali quando eles se juntam pós o treino, no vestiário, no almoço, quando ali começa a criar um climão, quando os grupos começam a se formar e dividir em vez de unir,
Eu acho que esse talvez seja o maior adversário, o maior vilão de vários times e dessa relação jogadores, técnico, diretoria. Você tem toda a razão, mas... Isso é um perigo, é um perigo. Mas isso é um perigo para todas as relações. Para todas as relações. Por isso que eu tô... Mas hoje em dia, com as redes sociais, com as cobranças das redes sociais, tudo se sabe, tudo se vê, é mais perigoso ainda. Esse relacionamento, ele fica... mais cristalizado, parece um cristal, sabe? Ele quebrou o relacionamento, o cristal quebra, você não cola o cristal. Exato. É fato, você não cola o cristal, você toca num ponto importante. Você não emenda tanto. Agora, pensa só numa coisa. Esses caras do Fluminense são todos super bem pagos. Eu tô trazendo aqui, gente, é papo cabeça de esporte para olhar o esporte da forma que precisa olhar. Eu não posso ficar fazendo tipo que isso não existe. Isso é o que derruba mais treinador. O que você tocou aqui é o que mais derruba treinador. Mas sabe por que é o que mais derruba treinador e derruba treinador aqui no Brasil? Porque você não vai ver o Ancelotti caindo assim, você não vai ver o Jürgen Klopp caindo assim, você não vai ver o Pepe Guardiola, que tá cheio de cara desgastado com o Guardiola lá no Manchester City. A gente não viu o Abel cair assim. Você não viu o Abel cair assim porque o Palmeiras está no outro patamar. O Palmeiras dá ao treinador uma tranquilidade de trabalho que nenhuma outra equipe no Brasil dá. E nem o Flamengo dá. Pode apostar no que eu tô te falando. Ninguém dá a tranquilidade que o Abel tem para poder trabalhar. Só o Abel tem essa tranquilidade para tirar Dudu, tirar Rony, tirar Gustavo Gomes e não acontecer nada com ele. Só Abel Ferreira tem essa tranquilidade de trabalho no Brasil. Agora, eu te pergunto o seguinte, não tô aqui de novo para defender o Mano. Tô aqui só para dizer o seguinte, você, Glenda, quando você toma uma decisão porque os jogadores estão incomodados, porque o Thiago Silva está incomodado, porque o vestiário ficou incomodado com a decisão do Mano em relação ao Serno, porque o Mano estava cobrando demais, e essa é uma informação que eu tenho, o Mano estava cobrando demais. Pô, que é isso, meu parceiro? Você é o Keno. Você é o Keno, ganha R$1 milhão por mês e não corre. Você é o Arias, é disparado um dos 3 melhores jogadores de atividade aqui no futebol brasileiro. Tem que resolver. Ô Cano, você chuta sempre pro lado que tá virado, parceiro. Tenta tomar a melhor opção. Às vezes a melhor opção não é chutar pro gol, às vezes a melhor opção é passar a bola para um companheiro seu. O que eu tô dizendo é que esse cara que tá aqui, que é o Mano, ele cobra muito e tem que cobrar. Agora, os outros todos são profissionais e ganham muito dinheiro, Glenda. Eu quero um futebol profissional, eu não pago ninguém, então eu não tenho nada que ver com o salário dos outros. Eu tenho que ver com o que esses caras todos estão ganhando aqui. O futebol tem que ser mais profissional. Esse cara que está aqui, que por acaso é o Mano, ele tem que ter o direito de cobrar sim, ele tem que ter o direito de peitar sim, ele tem que ter o direito de chegar em quem quer que seja e falar, eu tenho os seus números, você correu 8 quilômetros na partida de hoje, olha quanto correu o Lucero, olha quanto correu o Tinga, você tá vendo o que aconteceu aqui? Esses caras correram 4, 5 quilômetros a mais que você, então você tá me derrubando quando você corre 8 quilômetros. Cara, aqui no Brasil, quando você faz esse tipo de colocação, você não tem dirigente com um tutano para chegar lá e falar assim, é esse cara que eu quero pro meu time. É isso.